Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Longe de Tudo, de Fabrício Martins e Laura Jardim. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Como eu já falei, eu sou o Estranho, aqui com... o Judeu Ateu, como sempre, para falar de quadrinho nacional. Exatamente, todo mês aqui nós temos um programa sobre quadrinhos nacionais, falamos sobre um volume de um quadrinho por completo. Primeiramente a gente faz uma análise para quem não leu, para quem não quer tomar spoiler, então a gente faz uma primeira parte que você pode ouvir mesmo sem ter lido, e depois, quando a gente for citar spoiler, a gente avisa para você não ouvir o resto do programa sem ter lido. E o programa dessa vez é Longe de Tudo, como eu falei na abertura, de Fabrício Martins e Laura Jardim, lançado de forma independente no via Catarse, lançado no ano de 2023 e adquirido por nós dois na FIC de 2024, certo? Pois é, tá assinado aqui, tá? Do meu tá assinado Valeu, Judeu Ateu, abraço. O meu valeu, Guilherme, abração, Laura. Foi só a Laura Jardim que tava lá no... É. Antes da gente ir pra conversa sobre o quadrinho, Judeu, nós temos um Apoia-se, o apoia.se/ao-quadrado, correto? Correto, você pode apoiar a gente ali com quanto dinheiro você quiser. Já foi conversado entre nós que se algum dia algum milionário doar milhões de reais, a gente não vai parar de gravar o podcast, então não precisa ter esse medo. Exato. Você tava guardando seu dinheiro com medo da gente abandonar, não precisa ter esse medo. Vamos curtir a vida, vamos parar de gravar. Não vai acontecer, não. Então, qualquer ajuda a gente a manter aqui, e principalmente esse programa é o mais favorecido, porque a gente adquire os quadrinhos nacionais. E caso você faça um apoio de R$10 ou mais, seu nome é lido aqui nos programas, como as seguintes pessoas: Anthony David Santos de Jesus, João Paulo Vasquez Dias, Matheus Fernandes Vieira, Rui Carodi e Vitor Honorato da Silva. Muito Perfeito. Obrigado. Judeu, todo quadrinho ao quadrado começa com a clássica pergunta sobre o que é Longe de Tudo. Longe de Tudo é uma história... Ele é quase um slice of punk, né, Estranho? Esse gênero que a gente escreveu aqui, que é o slice of life no mundo de pós-apocalipse. Ele é quase isso. Ele é uma história contada nesse mundo em que está acontecendo uma guerra entre os homens e as máquinas. E a gente acompanha o João Henrique, que se encontra com um robô, o Arthur. E é meio que uma história deles construindo uma amizade ao longo dos anos. Essa é a forma bem mais simples que eu posso descrever. Exato, eles vivem nesse mundo em que houve esse conflito, homens-máquinas, então há uma aversão ali, diríamos mútua, mas talvez não nessa história, né? Mas ao menos de um dos lados há uma grande aversão ao outro. E como isso vai afetar eles tentando sobreviver aí nessa floresta isolados, né? Juntos isolados. Pouquíssimo a gente vê, de fato, né, desse mundo do pós-apocalipse. Essa história se passa mais nesse isolamento, longe de todo, né? Se passa longe de todo. Exatamente. Até tem a gente vive falando como normalmente não lemos os paratextos das histórias. Eu, pelo menos, eu pulo a maioria de introdução. Eu não li também, não. Parecia interessante, parecia mais interessante do que normalmente é. Esse contar pela história do homem contra a máquina como um gênero literário, né? Esse em específico tem uma introdução que ele começa falando justamente, né, dessa relação homem-máquina, só que aí ele conta como uma história cronológica até passar do nosso tempo, né, e aí tem um adendo ali mais pra frente contando como seria futuro nosso aqui. Só que é só um adendo, eu achei interessante, que trouxe um conteúdo pra se pensar um pouco sobre como teria sido essa evolução. Eu achei interessante, mas a história nem é uma continuação dessa abertura, né, ela é realmente, a gente só aceita que aconteceu alguma coisa, tem poucas pessoas sobrevivendo, esse conflito ainda existe, e esse personagem está na floresta e encontra outro personagem que também está na floresta. Perfeito. Uma coisa que me chamou bastante atenção logo de cara, a gente falar de algumas coisas gerais do quadrinho, Judeu, é sobre a arte, né? Ela é uma arte bem fofinha, eu diria. Eu não sei qual adjetivo dá. Fofinha, bem charmosa, carismática. Define bem os personagens ali, a aparência. O robô, em específico, o Arthur, ele tem essa cara meio tezuka, parece, né? Aqueles robôs bem antigos ali, redondinho. Como é que é o nome daquele filme? Hero Number 6, não é? Também. Acho que é isso, é Big Hero. Big Hero, alguma coisa assim, Big Hero 6. Ai, não tem um...
Ele me faz lembrar de um desenho que eu não vou lembrar o nome, mas acho que era Nickelodeon, que era um menininho e robozinho dele. Whatever, tanto faz. Mas é um design bonitinho e tal. E aí os quadros, a escolha dos quadros é fazer eles sem nenhuma moldura ali, né? Sem o contorno dos quadros, ele fica meio flutuando. Honestamente, eu achei que isso, quando eu comecei a ler, eu falei, isso aqui costuma ser uma abertura para poder brincar um pouco aí com o formato dos quadrinhos. Não foi o que aconteceu aqui, né? Ele é bem, longe de tudo, ele é bem domado em termos de quadrinização, né? Não muito experimental nem nada. Estranho, eu não gostei muito de Longe de Tudo, não, viu? Eu vou ser honesto aqui. Eu não quero ser brutal também, mas eu achei um pouquinho óbvio. Achei mediano. Eu não gostei, não, Estranho. Eu não gostei de Longe de Tudo. Eu achei batido. Essa história não é a primeira vez que eu vejo ela. E eu não achei que Longe de Tudo acrescentou muito, não. Até falando só da arte especificamente, esse aspecto dela ser toda fofinha e tal, eu achei que deixou a obra um pouquinho. Foda-se, eu vou ser meio brutal mesmo, ok? Longe de Tudo é muito bem elogiado em todo lugar, ok? Eu dei uma pesquisada, então eu vou ser um pouquinho mais brutal aqui. Em todo lugar. Eu não gostei, então eu fui dar uma olhada se ele é bem quisto na crítica, e aparentemente é. Então eu vou ser um pouquinho mais crítico aqui. Eu achei que essa arte um pouquinho fofinha e tal foi um pouquinho destoante com o tom da história em vários momentos, no final das contas. Alguns momentos mais sérios, eu achei que existia uma mudança brusca, e a obra ela é bem coerente na arte dela durante o negócio todo. Você falou, ela é bem contida, né? Eu acabei que eu achei uns momentos de um pouco mais emoção que exigiam algo um pouquinho mais sujo, talvez, foram um pouco comprometidos, na minha opinião. Eu não desgostei, diferente de você, eu até que gostei, não sei, a intensidade é sempre subjetiva, mas eu gostei de forma geral, mas realmente nesse sentido de que é meio esperado, né? Tipo, a história. Em algum momento você tem uma ideia do que tá sendo feito e você tem uma ideia do que tá rolando ali. Tem algumas conclusões que a história vai tendo. Em vários momentos, né? Ela vai mostrando algumas coisas e a gente vai descobrindo algumas coisas novas. Nada de grandes twists nem nada, mas, enfim, descobertas do enredo que quase todos dava pra ver chegando com várias páginas de antecedência, né? Em algum momento ali, por exemplo, o personagem humano ali, o João Henrique, ele encontra outros humanos e a gente sabe exatamente o que vai acontecer, sabe? Tipo, Exato. É meio que previsível pra onde vai nesse sentido. Então, eu acho que não foi aí que... É até um contraponto, tipo, normalmente tem duas coisas que podem acontecer quando encontra humanos numa história assim, e tipo, tem uma que é mais batida e tem o twist que também já é conhecido, mas foi na mais batida ainda por cima, não foi nem na tragédia, não foi pra nada disso, é uma história bem feliz no final das contas, né? E eu acho que nem foi nisso que Longe de Tudo tinha alguma força pra mim. Eu acho que parte da força tava justamente no convívio interessante entre esses personagens. Eu acho que no final funcionou mais por isso mesmo, o João é um cuzão, bem da verdade, né? Por como um ser humano ali, ele é péssimo. Depois ele melhora, mas ele começa muito ruim como pessoa. E o Arthur, que é o robô, é um personagem simpático, que dá pra você gostar desde o começo, mas há uma tensão ali que tá sendo trabalhada nessa convivência, que eu acho interessante, e conforme vai sendo quebrada essa tensão e desenvolvendo pra eles terem uma relação ali mais próxima de convívio, eu acho que funcionou pra mim, como essa construção mesmo desses dois personagens. Você não gostou dos personagens também? Não, eu não gostei de quase nada de Longe de Tudo. Até você, tipo, eu sei lá, talvez foi o momento em que eu tava, que eu li, não bateu pra mim, mas até essa leve arco que tem aí do João Henrique conhecendo o Arthur, eu achei óbvio, eu achei pouco profundo, principalmente, extremamente raso. Pareceu quase infantil nesse sentido, de que as motivações pareciam tão escassas para tudo que ele estava fazendo, para ambos os personagens, inclusive, sabe? Eu não entendi muito bem o Arthur até o final, porque que ele queria conhecer o João Henrique, e o fato da história se passar longe de tudo, né? Da gente ver essa amizade sendo construída completamente desconectada
aspecto de qualquer construção de mundo, sabe? O fato de estar se passando nesse pós-apocalipse é quase irrelevante. E eu entendo que é parte da história isso, mas o fato de ser isolado nessa floresta acaba por eu não entender exatamente, tipo, de onde vem esse desgosto do João Henrique por máquinas, o que ele viu no mundo dele, sabe? Pra ele se sentir tão brutalmente contrário assim. Eu acho que não tem de fato essa construção e talvez tenha O intuito uma, é uma esse, falta. óbvio. Tem uma falta para poder construir melhor, para entendermos melhor essa motivação dele de desgostar tão avidamente das máquinas. Isso não é muito trabalhado, mas eu não acho que ser pós-apocalíptico tipo, é irrelevante. Foi irrelevante totalmente para a história porque existe todo o desenvolver tá relacionado a isso, né? De alguma forma, né? O fato dele estar ali, dele estar em isolamento, dele encontrar os outros humanos que estão em isolamento da mesma forma e tá rolando uma coisa específica, ele tá na floresta, ele ter que viver na floresta meio que por causa disso, os próprios desenvolvimentos que a gente vê do lado do Arthur, que é o robô, também é relevante, então eu não acho que é irrelevante, eu acho só que não exploram muito a construção de mundo, né, que talvez tenha faltado justamente pra gente entender melhor a motivação do lado do João Henrique. Do lado do Arthur, no final, ele é o personagem que tem quase que um arco... Tem um arco mais completo ali, né? Tipo, a gente vê ele numa forma, entende várias coisas ali, e no final a gente, ok, beleza, entendi o que foi essa jornada toda aqui, e por que isso é relevante. Ele também tem passagens mais interessantes também, o Arthur. E eu acho que no final, o ruim foi não ter estabelecido melhor o João Henrique pra gente ter o contraponto do lado dele também. Pra gente ficar feliz pelo arco dele também. Fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento dele em específico. Nossa, eu acho o Arthur tão plano no final das contas. Tipo, ele é meio que bom o tempo todo e eu não vejo esse arco que você tá descrevendo, não. Tem um bom momento só pra mim, que é sim, quando ele fala... quando estão olhando as nuvens. E ele fala da memória. Perfeito, esse foi o único momento. Eu gostei. Essa foi a única parte que eu gostei do quadrinho. Foi esse momento. Porque de restante, pra mim, é quase inconsequente, inclusive, que inconsequente, eu não sei se é a palavra correta, irrelevante que seja, que ele é uma máquina para começo de conversa, eu poderia ser um demônio, por exemplo, essa história, tirando esse um momento para mim, a história funcionaria quase igual. Uhum. Começa com esse prefácio aí sobre histórias que contam essas histórias de homem contra máquina, né? O homem contra sua própria criação e tal. E isso é tão pouco explorado, tipo, abre-se a oportunidade de entender, então, qual a diferença, afinal de contas, né? Tipo, é sobre isso que são essas histórias, no final da conta. Qual é a cerne do ser humano e o que diferencia ele da máquina, né? O que torna cada um outro ser, ou não, né? O que junta os dois. E eu achei que, longe de tudo, não chegou nem perto de explorar isso, sabe? Tinha uma vertente que eu acho que seria bem interessante sobre, justamente, o que eu citei você também, sobre a falta desse backstory, que essa discussão de uma robofobia ali, né, que eles dizem, né, que é justamente essa versão aos robôs, é uma discussão interessante do ponto de vista de, ok, a gente está num futuro em que é meio como se fossem duas raças humanas diferentes de fato, né, que precisam conviver e, aliás, não querem conviver porque elas tiveram um grande conflito e existe uma questão aí de você consegue enxergar a humanidade em alguma coisa que foi feita pela mão humana? Eu acho que essa é uma discussão interessante, né? Como a gente dá essa humanidade e depois a gente tira, e a gente tá certo de tirar essa humanidade, isso é um dilema interessante de se pensar, de, pô, se a gente deu o poder da máquina fazer tudo, e aí ela foi cuzona, a gente não pode meio que odiar elas? E é uma pergunta válida e não foi muito questionada aqui na história, né? Nem um pouco. Tirando esse um momento pra mim, o Arthur é um ser humano pra todos os efeitos, entendeu? Também. O quadrinho ele tem uma passagem ali também dos reparos do corpo. Ok, tem mais algumas coisas, assim. Eu acho que... por isso que eu acho que ele funciona mais. Não, psicologicamente sim. E emocionalmente, entendeu? Mas aí
talvez seja o ponto, momento, ou seja, o momento de onde eles estão, justamente, né? O robô chegou nesse ponto que ele é mais humano do que o humano ali, né? Ele é mais carinhoso, mais afetuoso do que um humano, né? Ele tá mais disposto a conviver do que o humano. E eu acho que isso é interessante. Por isso que eu acho que o arco dele funciona melhor. Ele tem essa nuance de que ele faz essas coisas humanas sem precisar. Ele não tem motivo pra isso. Mas ele faz, e com o que a história explora disso, do porquê ele faz essas coisas, porque ele mora numa casa, porque que ele planta, porque que ele tem um pomar, porque que ele desenha, porque que ele lê o mesmo livro, são perguntas interessantes e que formam um personagem interessante, mas a ausência de um contraponto pra aumentar, elevar essa história do Arthur, que eu acho que foi ruim pra mim. Não, eu acho que tá em ambos o problema pra mim, pelo menos. Você ficou bem desgostoso mesmo. Porque você tem razão, ok, essas perguntas são interessantes e eu não acho que o quadrinho desenvolve os conceitos nem o personagem tão bem para as respostas que ele dá serem interessantes pra mim, entendeu? Então ok, você tem razão que, por exemplo, quando o João pergunta pro Arthur por que ele tá lendo o livro, se ele tem memória fotográfica, e o Arthur responde, é porque eu gosto. Isso aí revela sobre o ser humano, né? Mais do que sobre a máquina, né? Um comentário sobre o ser humano. Por que a gente lê, por que a gente faz as coisas, é porque a gente gosta. Essa resposta não é tão interessante pra mim. E definitivamente não traz nenhum contraste da necessidade da máquina e do conflito que existe ali, entendeu? Bom, é um comentário do homem ali. E talvez eu sinta em algum nível que perdeu-se a oportunidade de explorar a perspectiva da máquina, entendeu? De cientificamente do porquê ela ia gostar de fazer aquilo, que nem foi feito com as memórias, entendeu? O comentário ali com as memórias é a exploração emocional da máquina que se encontra com o ser humano, que eu acho interessante. Eu queria mais momentos assim e não teve, não. Mas esse em específico que você puxou, deu essa atenção sobre isso. Por que ela lê? Por que ela lê porque ele lê porque ele gosta da leitura, e por que isso seria relevante para uma máquina. Eu acho que não explicar por que uma máquina chegava nisso é uma parte interessante também. Eu acho que diz respeito, inclusive, remetendo à abertura do quadrinho ali no texto introdutório, que ele cita a passagem do ChatGPT, por exemplo, que é o momento em que a gente está vivendo aqui, o momento das IAs generativas, que geram texto e que as pessoas acharam que elas pensam. Não pensam, né? Só para constar, elas não pensam, só escreve, mas faz uma alusão ali a alucinações, que é uma forma bonita da gente chamar, que é só o autocompletar não funcionou direito, mas enfim, não vou entrar em termo técnico aqui, mas sobre como essas inteligências artificiais generativas, elas geram textos que elas acham que são verdades e que a gente não entende muito bem por que isso acontece. Nunca entendemos, faz porque foi treinado e ficou assim. E em algum ponto no futuro faz sentido que as máquinas façam coisas que a gente não compreende num senso lógico, que a explicação pode ser só porque eu gosto, e o que significa gostar para uma máquina não dá pra gente saber, nunca dará pra gente saber, é muito específico delas. Eu acho que isso pode ser interessante, ficar só nisso, a pergunta. Eu repito que a tristeza é faltar um contraponto ali, faltar algo mais interessante que o João Henrique tivesse a oferecer pra história, pra gente poder, e aí, como que é, né, essa convivência real entre máquina e humano nessa realidade aqui. O fato da história se contar nesses várias cenas desconexas é de fato um demérito pra mim. Eu achei um pouquinho... Eu gostei desses pulos. Sério? Eu gostei dos pulos, por exemplo, tem logo no começo, quando eles ficam na cabane juntos pela primeira vez, e em cada quadro dá um salto muito grande na discussão deles, né? A gente vê só um trecho muito específico do que eles estão conversando naquele momento. Eu acho isso bem legal, as passagens de construção de momento ali, eles fizeram uma cerca, eles plantaram, eles foram caçar. Esses eu acho momentos interessantes. Eu não gostei, se tem algo que eu não gostei disso, é a descriçãozinha embaixo dos capítulos ali. Todo capítulo tinha uma descrição que falava o que ia acontecer no capítulo. E aí? Deixa eu ler, né? Isso eu não gostei. Mas eu gostei das pequenas passagens, alguns capítulos que são só uma página. Eu acho que é uma quebra interessante ali. Disso eu gostei porque faz parte da convivência. Só que eu gostaria mais se eu me importasse mais com o João Henrique. Eu repito que pra mim ele é a parte que eu menos gostei e que
puxa um pouquinho pra baixo a história. Não, pra mim é uma saída fácil pra uma contação de história, eu achei. Tipo, tornar essas várias cenas desconexas, eu achei um pouquinho. Tirou o meu interesse da história em vários momentos. E algumas cenas estão, pra mim, batidas de novo, entendeu? Não originais, eu achei. Eu acabava perdendo muito do interesse. Eu não acho que Longe de Tudo inova em nada e, portanto, ele conta alguma história que nunca foi contada, nem nada. Acho que ele ganha no sentimento e eu fiquei convencido por isso. Você não foi convencido? Não. Talvez foi um não te momento pegou? cinza da minha existência aqui, lendo Longe de Acontece. Tudo. Eu realmente não tava no clima, eu acabei achando infantil mesmo, no final das contas. Eu não E achei talvez tenha que... sido a intenção ser meio infantil. Bom, se foi, eu não era o público-alvo, desculpa, mas eu achei extremamente não profundo. Os temas que você levantou aqui, estranhos, tem razão, eles estão ali presentes, mas eu não senti muita vontade do quadrinho de puxar essas linhas pra mim, pessoalmente. Eu fiquei meio... ok, tá aí. Porque eu senti que o grosso da história era essa parte emocional, de tipo... É muito mais uma história sobre amizade do que qualquer outra coisa, né? E aí eu não sentia vontade de puxar essas outras linhas da ficção científica e do homem contra a máquina, no final das contas. A parte emocional foi o central e eu não fui muito convencida por ela. Eu acho que se eu tenho algo a dizer, talvez seja isso. Ok. Eu acho que como ela vive em cima dessa parte emocional, né? Se não te pega, realmente não vai pegar. Porque, justamente, a parte da ficção científica não é usado tanto para elevar essa conexão entre eles, né? Ela existe, tem alguma explicação, tem alguns desdobramentos, mas nunca é o central ou nunca toma a dianteira ali da história, né? Talvez fique devendo um pouco nessa seara, e aí quando sobra só o sentimento, aí depende se o sentimento te pega ou não. A mim pegou, a você não pegou. A mim não Acontece às vezes. Poucos conflitos nessa história. Eu queria mais tensão ou alguma coisa assim. Eu queria Eu acho que, honestamente, acho que teve o suficiente de desenvolvimento pra mim. Por isso que eu fiquei satisfeito. Queria mais coisas, mas eu fiquei satisfeito com o que vem. Tamo discordando nessa, estranho. Vamos concordar em discordar. É um raro caso aqui no Quadrinho ao Quadrado. Normalmente a gente tem mais convergências do que discordâncias. As discordâncias existem, mas alguns lugares a gente consegue pisar junto. Dessa vez tá bem distoante mesmo. Mas então, de forma geral, desgostou de Longe de Tudo. E é isso, né? Desgostei. Eu vou ser brutal aqui, estranho. Porque eu já falei isso de um outro quadrinho. Que pior do que ser ruim pra mim é ser mediano. E eu achei Longe de Tudo mediano. Eu achei não criativo. Ele tem essa arte carismática dele, mas não é o bastante pra mim pra elevar algo muito mais interessante, não. Ok. Eu gostei. Eu achei que foi uma história sentimental que se te pega como me pegou. Achei interessante o desenvolvimento. Achei bonitinho a conclusão. Eu acho que funciona e é uma leitura bem agradável pra quem quer algo justamente descompromissado e se pega o seu feeling, como me pegou e não pegou o Judeu. Perfeito. Beleza, vamos pra parte então com spoilers. Se você não leu Longe de Tudo, ficou curioso pra saber qual dos dois está mais próximo da sua opinião. Você concorda, né? Você pode ir atrás de ler Longe de Tudo, porque é sempre o ideal, independente da gente gostar ou não gostar. O ideal é você formar sua própria opinião e poder vir aqui ouvir a segunda parte com spoilers, onde a gente vai falar de alguns desdobramentos. Então vamos lá. Encontro a luz e calmaria que eu sempre quis. Beleza, Judeu. Tem algumas poucas passagens que eu acho que vale a pena citar como spoiler. Sobre, bom, a parte da relação, a evolução da relação deles se dá basicamente com o robô dando um braço pra ele. Eu achei interessante a ideia. Não, Eu só achei meio que... E aí, como esse braço funciona? Qual é que é? Mas aí a gente aceita. Não me importa. A gente aceita, né? Eu tenho várias críticas, essa não é uma delas, não. Eu aceito isso como, é o mundo aí. Mas achei Eu interessante. gostei até que ele fala ali, eu programei o braço pra liberar uns anti-analgésicos,
uns Cicatrizantes antes ali. eu gostei dessa ideia, é boa. Isso é bacana. Então, é bem simbólico, né? Que, tipo, é quando eu dou uma parte de mim que é onde essa relação se constrói. Eu achei Perfeito. interessante, achei sentimental, bacana. Aí tem a passagem dos humanos ali, né? Que ele encontra a tal da Sarah, que a gente nunca vê na história. Eu acho que foi uma boa escolha da história nunca foi mostrar. bom. Eu gostei disso também. Mas essa conclusão foi, de fato, muito óbvia, né? Tipo, a É. gente via pra onde tava indo isso, de que, ok, aí há o preconceito, e eles são preconceituosos e nunca vão aceitar minha amizade com alguém que eles odeiam, e é isso. Então, tipo, ok, né? Legal. Ok, é isso. Se tem, tipo, se tem algum comentário sobre, tipo, preconceito e intolerância e não sei o que, não é muito mais interessante do que, não sejam preconceituosos. Sim. É isso. E justamente é isso que eu senti falta em Longitude de forma geral sobre essa parte de construção de mundo, porque, não seja preconceituoso, tá, mas a situação é diferente. Sim. A situação não é tipo, nós estamos encontrando os asiáticos pela primeira vez e, portanto, nós odiamos eles e nós temos um conflito aqui e agora temos que respeitar porque eles são humanos também. Não são. É outra realidade. É outra lógica. E não estabeleceu tão bem essa lógica para ter uma discussão diferente disso. Né? E deveria ser. Exigia uma discussão diferente. Né? O que abarca uma robofobia e meio que eles estão certos em serem meio robofóbicos? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. E a história meio que conclui que não tá certo o preconceito, mas não tá, não sei. Eu não tô convencido. O conflito homem contra máquina, a diferença dele do homem contra o homem como um gênero literário é o fato de que não é algo idêntico a um preconceito, a racismo que seja, sabe? Uhum. Ele tem esse diferencial aí, mesmo nas ficções científicas em que a gente imagina, sei lá, as inteligências artificiais perfeitas e tal, tem algum né? Alguma coisa identificável ali que torna aquilo diferente de um preconceito clássico. E eu não achei que trouxe pra cá, longe de tudo isso. E isso até, inclusive, é uma discussão do momento, né? Se você for parar pra pensar, porque a gente tá vivendo uma realidade que tá começando a ter que lidar com algumas coisas feitas por máquinas, que mesmo contra a nossa vontade, uma máquina que não pensa. E já está surgindo na sociedade um sentimento anti-máquina. É uma discussão do momento e que há espaço para uma nuance de discussão aí. E eu sinto que foi um terreno inexplorado e que, se tivesse sido explorado, podia ter mudado a visão da obra, né? Podia ter mudado o patamar onde ela tá, né? Podia sair de um slice of punk básico ali para ter, e aí? Qual é a nossa visão como sociedade disso quando isso evoluir? Como nós, autores, imaginamos que seria isso? Eu gostaria de ver essa imaginação. A presença dessa vila humana, dessa cidade humana, normalmente desse tipo de história, ela é trazida para trazer o preconceito também, mas é trazida também para trazer algum conflito, inclusive, né? Normalmente acontece A Bela e a Fera, né? Tipo, a vila descobre e caça a máquina, né? A vila descobre e o João Henrique poderia ter sido convencido a largar o Arthur, sabe? Alguma coisa assim. Eu não quero ter a pretensão de reescrever a história aqui, mas tô falando só que a saída de tipo... e aí ele passou a largar a vila também e ficar longe de tudo, não me é tão interessante, no final das contas. E aí caminha pra parte mais final, talvez mais interessante da história. Até porque, agora que eu tô parando pra pensar, meio que esse isolamento dos ambos não é uma mensagem que me agrada tanto, talvez, no final das contas, sabe? Tipo, essa obra, ela é tão alegre, né? Ela é tão positivista, ela tem essa mensagem feliz sobre a amizade, mas no final ela é um pouquinho cínica, né? Quando eu paro pra pensar, porque eles ficaram longe de tudo e essa era a posição correta, entendeu? Tipo, a ação correta, de fato, era deixar tudo isso pra trás e viver sozinhos, porque não tem nada que se salva além de nós dois aqui. Sim. Meio que
tipo, A solução é individual e é isso mesmo, né? Viver como uma ilha, entendeu? Essa é a solução pro. Tipo, o quadrinho não fala que essa é a solução, mas, tipo, essa é a resolução pra essa história, entendeu? Sim, sim, é um sentimento que transmite, né? Ou conclui a história. É. E aí caminha pra essa parte final, que é quando a gente descobre, bom, enfim, passam a vida todas juntos, né? Esses personagens. Agora, Até o robô cuidar do João Henrique velhinho, que eu acho que foi uma passagem até que bastante rápida, podia ter gastado mais tempo nisso pra gente sentir mais o peso. Eu gostei que antes disso teve um pouquinho do João Henrique cuidando da máquina também. Sim, isso foi legal. Isso é algo original também, tipo, teve contraponto, né, tipo, é como se ele estivesse cuidando da máquina senil, né, tipo, sim. Eu achei isso bacana. E aí caminha pra ele cuidar e no final a gente... A surpresa do final, que não é tão surpresa porque já tinha dado indícios disso, né? É que o Arthur já teve essa mesma relação múltiplas vezes, né? Ele vive, como a durabilidade dele é muito maior, ele teve essa vida várias vezes. E aí tem a página lá que ele abre e tem as memórias das outras pessoas, que foi meio jump scare essa página pra mim quase, porque a arte destoa muito do quadrinho. Além das pessoas serem quadrinistas, tem isso. Ele abraçando a arte ali, eu fiquei, o quê? Calma aí, o que tá acontecendo? Ficou um pouco estranho ali, um pouco uncanny ali, tipo, por que é assim o desenho? Por que essas pessoas são pessoas que eu reconheço? Não muito por isso, achei um pouquinho autoindulgente, eu diria. Mas essa ideia de que teve outros eu achei interessante. Isso é legal. Só que a outra passagem que eu gostei bastante, que é a que você comentou, deles discutindo sobre memórias e como ele tem que escolher ativamente quais memórias ele vai apagar e como, ao pós apagar, ele nem sabe porque ele estava triste de ter que apagar aquela memória, porque ele não tem mais aquela memória, né? Ela sumiu. E eu achei isso interessante e eu achava que havia um espaço também para explorar isso nessas memórias das outras pessoas, né? Nossa, poderia ter algumas borradas, né? Eu não sei exatamente qual é a forma de fazer, mas eu queria... Tipo, ele lembra de tudo que ele conviveu com essas pessoas ou ele teve que escolher também? Me soa que ele teve que escolher e se a história trouxesse isso à tona, eu acho que seria uma punchline mais forte, né, para essa conclusão de que ele tem essa vida que ele valorizou bastante, ele tem boas memórias, mas ele não tem todas as memórias, porque no limite, sabe? Eu acho bem interessante. Essa teria sido uma solução boa pra mim, tipo, se uma ou duas dessas várias imagens... Não tô falando pra escolher algum desses artistas que ele tá falando. Tô falando, poderia adicionar duas borradas só, a gente não vê a cara de nada. Não, mas o desenho foi feito antes, não tem por que borrar. Não, tô falando... imagens borradas só, que não significam nada, só como, tipo, memórias que foram apagadas, mas existe algo que é identificado como algo que sumiu. Sim, mas ao mesmo tempo a sutileza também é bem-vinda, então eu acho que tem sido sutil, foi legal também. Eu acho que não está ruim do jeito que tá. Essa sutileza e justamente deixar a gente pensando nessa possibilidade que eu acho interessante também. Ok. Mas é meio que isso, né? Eu acho que não tem muito mais discussões além disso, muito complexas, distantes sobre isso. Eu queria ter chegado ao final da história gostando do João Henrique, mas eu sinto meio que eu tolerei ele só, sabe? Porque não construiu... Tirando a parte que ele cuida do Arthur ali, ainda assim não me soou que ele tava cuidando do Arthur porque ele gostava muito do Arthur, e sim porque meio que criou essa dependência. Não me soou muito que era uma amizade equilibrada em nenhum momento, sabe? E isso que eu acho que me deixou meio querendo mais do lado do João Henrique e do Arthur eu tô mais satisfeito, porque ele, do lado do Arthur, foi mais pleno do que do lado do João Henrique. Esse quadrinho me fez lembrar de um livro infantil, eu não sei se esse é o nome, mas é O Menino e a Árvore, você já leu isso? Não. Bom, é parecido em algum nível de que... Árvore Generosa, era esse que o nome que eu procurei aqui agora. E agora, tipo, pequenas charges de um menino crescendo junto com uma árvore e envelhecendo. E o tchan, um pouquinho desse livro infantil é que, tipo, a árvore sempre entrega pra ele, sabe? Você sempre fornece sombras e frutos e não sei o quê. E o menino tem algum amor pela árvore, mas é um pouquinho
um tiquinho trágico a história de que o menino nunca entrega de volta pra arma. Tem um tiquinho disso, sabe? Esse é um pouco do conflito que tem nesse livro infantil. E eu queria algo um pouquinho mais assim, talvez, Talvez tenha sido a intenção, né? Não sei. Porque é isso que me soou, só que não sei se me soou sem querer ou por querer. Do quão pouco o Arthur recebeu de volta do João Henrique, né? Nesse sentido. Uhum. Porque, até porque isso justamente destoa das outras pessoas ali, porque tem a Laerte, tem o Maurício de Souza e o Angelo Agostini, basicamente, né? As outras pessoas, e a Lilia Matsunaga. E da Lilia Matsunaga, o Arthur aprendeu a ler. Do Angelo Agostini aprendeu o xadrez, do Maurício de Souza aprendeu a desenhar, e meio que da Laerte do João Henrique aprendeu nada, né? Meio que isso que deu a entender. Tipo, ele não deixou nada comigo, sabe? E esse que eu acho que foi um pouco triste. É justamente isso, né? O Arthur não devolveu. Aliás, o João Henrique não devolveu pro Arthur nada. Outras pessoas que ele conviveu deixaram algo. O João Henrique não deixou. Eu queria talvez um pouquinho mais. Porque nessa sua percepção de que o João Henrique, sei lá, a gente não entende muito bem as motivações dele, né? Qual o papel dele ali. É interessante e poderia ser mais explorado o esforço do Arthur. Ele é essa máquina emocional, no final das contas, é isso que ele é, né? Tipo, eu tô tentando, sei lá, pra mim eu tô tirando leite de pedra, mas é interessante isso de, tipo, ele tá ali quase servindo ao João Henrique como um apoio emocional, né? E não necessariamente recebendo muito de volta. E até o que ele recebe, do jeito que a história é contada, é mais pro próprio João Henrique, né? O João Henrique cuidar do Arthur. Tipo, E o que eventualmente, tipo, se provou desnecessário, né? Porque ele voltou a funcionar sozinho, né? Exato. Então... Tipo, é um psicólogo... Ele ainda tá tendo esse papel de máquina, né? De fazer só, de servir, né? Tipo, você tá falando das DIs hoje em dia, e o grande conflito que a gente tem com a máquina hoje em dia é que a gente tem a percepção de que ela não tá aqui pra servir a gente mais, né? Ela tá pra servir algumas pessoas em específico só, né? A gente tá em conflito com ela nesse sentido. E aqui a máquina, ela tá 100% servindo. Então eu não sei, algo para se pensar aí. Pois é, algo a se refletir sobre. E que, intencional ou não, passou essa sensação de desequilíbrio nessa relação. E que, portanto, afeta a nossa capacidade de sentir algo pelo João Henrique, tanto quanto a gente sente pela história do Arthur. E eu não sei se era a intenção ou não, mas me deixa um pouco incomodado esse desequilíbrio. Não consigo ficar feliz com ele. Árvore Generosa, leiam esse livro. Eu tô vendo, é o mais vendido da Amazon aqui na sua categoria, eu vi. Uma versão capa dura. Bem famoso, bem famoso. Sim. Mas beleza, Judeu. Acho que é isso que a gente tinha pra dizer longe de tudo. Bastante divisivo. Bastante divisivo, comentei tudo que eu queria. Eu rendei uma conversa aqui, foi bom. Independente do quanto nós gostamos, a opinião de cada um é de cada um mesmo. Então, se você, o ouvinte que leu aqui essa parte com spoilers e tem a sua própria opinião, quiser compartilhar conosco, sempre fica à vontade. Perfeito. Sobre o mês que vem, estranho. Exatamente. Mês que vem, todo mês, a gente já avisa qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado. E o do mês que vem é o quadrinho Clean Break de Felipe Nunes. É isso mesmo, Clean Break, Felipe Nunes. Também... Já é um pouco mais antigo, de 2019, já vai fazer 5 anos, né? A gente não somos necessariamente rápido, mas é um quadrinho que é grossão aí, tá rodando há bastante tempo. Você encontra em vários lugares pra adquirir, ainda tá por aí em catálogo. E é isso que a gente vai falar. É que não tem jeito, todo ano que tem FIC a gente tira uns atrasos, não tem o que fazer. Pois é. E no quadrinho é atemporal pra todos os efeitos, então se ele for bom, ele sobreviveu 5 anos, né? 5 anos não é tanta coisa. Perfeito. Clean Break de Felipe Nunes será mês que vem. Até mês que vem? Até mês que vem. Eu não serei nada além do que eu sou.